noite a todos. Muita paz aos corações aqui presentes. Nessa noite nós rogamos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que dá assistência aos trabalhos da casa, que aqui são realizados. E nós, então, na condição também de aprendizes, estamos aqui para desenvolver temas relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo, com essa proposta sempre renovadora, sempre consoladora, esclarecedora para todos nós, para que durante os instantes que aqui permaneceremos, nós possamos ser tratados, amparados, aliviados de todas as nossas dores físicas, morais, espirituais, emocionais, para que ao sairmos daqui possamos sair ébrios de esperança, de paz, de harmonia, e que a luz do nosso Mestre amado Jesus nos envolva a todos. Meus amados, o tema dessa noite, muito importante para a reflexão de todos nós, se intitula O Jovem e a Doutrina. Então seria mais uma mensagem aos jovens. Diz Divaldo que há uma frase que diz assim, que jovem não é somente aqueles que têm a carne, como que diz, as carnes moças, jovens, novas, mas aquele que guarda dentro da intimidade da sua alma aquele vigor, aquela disposição, aquele entusiasmo e aquela capacidade de ter sempre ouvidos dóceis, ouvidos preparados para a mensagem de Jesus, para que possamos segui-lo. Então aqui seria, nós vamos relembrar, na verdade, todo um trabalho de jovens que nos antecederam e uma mensagem para os jovens que aqui estão, que vão, a posteriori, dar continuidade a todo um trabalho. Porque Jesus, em conversando com alguns dos seus discípulos nesta obra, ele vai dizer que para que o jovem possa fazer o seu trabalho, a posteriori, ele vai contar com a base, com o alicerce daqueles que estão envelhecendo, daqueles que estão amadurecendo. Eles, então, é como se fora um passar de um bastão, vamos dizer assim. Então, vamos passando o bastão e eles vão alcançando mais adiante. Então, iniciemos dizendo assim: ó tu que és jovem na romagem terrena, procura ouvir o apelo de Jesus aos teus dóceis ouvidos. Abra o teu coração para receber as dádivas do alto para almas tão queridas. Porque a juventude é força, a velhice é a sabedoria. Quando conseguimos ligar a sabedoria ao entusiasmo juvenil, conseguimos colocar uma alavanca na terra e movê-la, diz Divaldo. Olha, que importante mensagem inicial aqui. Então, é um chamamento a todos aqueles jovens, flores belas, que estão aí no movimento espírita, que estão aí dando abertura para os seus corações, para que a mensagem do Mestre seja ali inserida e que possa gerar frutos. Porque no período da infância recebem a semente do amor, a semente da sabedoria, a semente da boa nova. O Espírito vai avançando. Embora sabemos que os Espíritos são milenares, reencarnam em corpos infantis, nessa condição de necessidade de alguém para cuidar deles,
mas são espíritos milenares que contam histórias belíssimas de suas existências anteriores. E agora, uma nova existência, vamos dizer assim, arrecadar, vão ajuntar mais um arsenal de experiências para que possa fazer parte aí do seu monte de aprendizado. Aqui ele diz que a juventude é a força, e eu diria, uma força não só física, mas uma força espiritual, uma força emocional. Todos os estudiosos da área do comportamento, eles vão afirmar que os jovens, principalmente os de hoje, têm uma forma toda peculiar a eles para lidar com situações estressantes, situações muitas vezes desanimadoras, pelo fato de que a consciência já está um pouco mais aberta. E isso facilita e muito todo o processo. Quando conseguimos a velhice e a sabedoria, continua Divaldo, então se conseguirmos aliar as duas, o que ele vai fazer? O entusiasmo. O que é o entusiasmo? A palavra do grego é entusiasmo, Deus dentro. Então, quando Deus está dentro e começa a exteriorizar-se na forma de agir, na forma de lidar com os outros, na forma de lidar consigo mesmo, então é trazer e deixar despontar, exteriorizar esse Deus que há dentro. Isso é o entusiasmo que faz com que consigamos dar um passo à frente, continuar a marcha. Essa é a proposta, continuar a marcha. Então, se unirmos sabedoria, a força, ao entusiasmo, então diz ele, será uma alavanca que teremos na Terra para conseguir, então, essa luta abençoada, um êxito nessa luta abençoada. Traz-nos o livro Boa Nova, na lição Velhos e Moços, o seguinte lembrete para todos nós, que era uma conversa, um diálogo que Jesus estava ali vendo com os seus discípulos, e ele vai dizer que a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa, porque havia um deles, ali nessa lição, Velhos e Moços, que estava a comentar, abriu o seu coração para Jesus, dizendo estar cansado, dizendo já que estaria perdendo as forças para continuar na tarefa, uma tarefa tão dignificadora. E Jesus vai passar todos esses ensinamentos para ele e para os outros que ali estavam. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Vamos procurar assim, visualizar essa árvore grandiosa. E ele começa dizendo, a infância é a sua romagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Acontece. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. E ele vai concluir. A ramagem é uma esperança. A flor é uma promessa. O fruto é a realização. Vamos voltar aqui. Então, a infância é uma ramagem verdejante que acontece, né, de morrer depois do primeiro beijo do sol, acontece muita coisa, mas essa ramagem, ela é a esperança. É a esperança. Enquanto, Maria Dolores tem uma frase que diz assim, enquanto houver
uma criança nascendo num regaço de mulher, no seio de mulher, teremos esperança de um mundo melhor, de um mundo mais acolhedor. A vinda dos Espíritos à Terra é uma concessão do Pai, porque ainda confia em nós, os tutores, sejam pais, avós, tios, ou simplesmente alguém que se colocou na condição de tutor desses espíritos. Então é como se Deus estivesse a nos dizer que enquanto houver espíritos reencarnando no planeta, é uma concessão divina, para que nós tenhamos esperança. E ele continua dizendo que as flores, que são os jovens, que representam a mocidade, ele pode cair ao primeiro sopro da primavera. Mas é uma promessa, que ele pode se desenvolver tantas benesses, tantas coisas maravilhosas, por meio da movimentação deles, da disposição, eu diria assim, do engajamento, do empenho, da dedicação, na verdade. Então é uma promessa. E, para finalizar, ele vai dizer que o fruto, que é a velhice. Então, na velhice é que se vai colher todos os frutos sazonais. Tudo aquilo que eu realizei enquanto espírito criado por Deus, eu colherei esses frutos na idade avançada. Nós vamos perceber isso na figura de João, que daqui a pouco nós iremos então passar a falar sobre ele. Só ele, o fruto, então colhido no período da velhice, só ele contém o doce mistério da vida. Então muitos de nós outros não gostaríamos ou não estamos nos preparando, ou muitas vezes não aceitamos o período da velhice. E o período da velhice é o coroar de todo êxito, é onde nós vamos colher os frutos, é onde ele disse aqui que nós vamos então passar a descobrir esse doce mistério da vida e perceber o quão maravilhoso foi a minha existência, o quão maravilhoso foi tudo aquilo que eu realizei. E a proposta é essa, para que nós tenhamos paz consciencial, para que nós tenhamos lucidez consciencial, de que tudo aquilo que eu fiz foi aquilo que eu consegui fazer. E sempre com Jesus nos pensamentos, nos sentimentos e nas minhas ações. Então, ao chegar nesse período da velhice, eu vou chegar com a minha consciência tranquila, em paz. Ele diz, só ele, o fruto, é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Continua Jesus, então, esclarecendo aos seus discípulos. Essa imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade. Apenas uma diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca. Na vida do Espírito, porque a vida é ininterrupta, ela é para toda a eternidade. O Espírito não morre, quem morre é o corpo. Cessa-se a vida orgânica, cessa-se a vida dos órgãos físicos, mas o Espírito continuará vivendo, retornará à sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E ele diz que aí, na vida do Espírito, as ramagens e as flores
Voltando ao texto, a explicação dele, as crianças, os jovens, nunca morrem, e nem os velhos nunca morrem. Por quê? Porque o espírito, ao se despojar do corpo físico, alçam voos mais altos rumo à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Marchando sempre para o fruto da edificação. E aí perceberemos, se alcançarmos o mundo do espírito em idade bem avançada, ali chegaremos com a consciência tranquila, como dizia Paulo: combati um bom combate, estou com a minha consciência tranquila, posso me apresentar diante de Deus como um bom soldado, aquele que não fugiu à luta, aquele que realmente passou por tudo aquilo que deveria passar, que chorou, que sorriu, que brincou, que cuidou das coisas espirituais, que fez tudo aquilo que era da sua consciência. Ele diz aqui: marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. E às vezes nós contamos 30, 50, 80, 100 anos e pensamos às vezes ser muito. Olha só, em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo, porque o tempo é um senhor. E todos aqueles de nós outros que soubermos compreender a sabedoria do tempo, que coloca todas as situações, todas as pessoas, todos os empreendimentos na hora certa, no lugar exato, com as pessoas às quais nós haveremos de crescer reciprocamente. Ele diz que essa hora de aprendizado será no caminho do infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. Então é bem breve, é bem rápido. Por isso, todos nós haveremos de abrir a consciência e perceber o quão lindo é a existência, seja ela de quantos anos for, porque na cronologia divina não existe tempo cronometrado aqui como nós entendemos. Então nós haveremos de perceber esta beleza e continuar a existência, sempre caminhando caminhos esperançosos, caminhos que nos levem até o nosso lar. É por isso que aí vemos por vezes jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Por isso ele diz que tanto as crianças são espíritos que podem ser e são muitas vezes espíritos milenares também habitam corpos jovens, corpos que desenvolvem a sua experiência. E pode acontecer também que haverá irmãos nossos alcançando 80, 90, 100 anos ainda não conseguiram a sua reflexão, essa abertura para as verdades espirituais, para a beleza da vida. Deus não nos colocaria na terra para que sofrêssemos e chorássemos e nos arrastássemos sem um objetivo útil, sério para Ele. E Deus, o que Ele pleiteou para nós, uma existência onde nós pudéssemos realizar aquilo, tudo que eu preciso para que eu possa evoluir, alcançar paragens melhores, para que eu tenha
um verdadeiro interrelacionamento comigo e com Deus. Então, Senhor, aqui é uma pergunta que ele faz muito boa nova. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Perguntou um deles a Jesus. E ele vai dizer assim: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a velhice da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Quando nós então passaremos a dar o exemplo de tudo aquilo que nós ficamos sabendo. Saber é uma coisa, sabedoria é outra. Saber é conhecer, é tomar conhecimento de. Sabedoria é algo que já se aprendeu, já se tornou uma virtude, é uma conquista. Sabe, a sabedoria? Ele diz aqui, não essa velhice doentia, amargurada, depressiva. Não é isso que Deus quis para cada um de nós. Então, é a resposta de Jesus aos discípulos. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem. Vamos voltar lá. É a frescura da infância e a beleza da flor, que são os jovens, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente, já na idade da velhice. Então, fica para nós aqui esse aprendizado de que cada um de nós vamos lembrar que a vida é composta de estações. E nós, enquanto seres viventes, vamos fazendo essa analogia. Cada um de nós aqui presentes. Nós estamos, então, já contando um pouco mais de anos do que os jovens de 17, de 22, de 30, de 40. Porque hoje há uma revelação que jovem pode ser considerado aqueles de 20 e poucos, de 30 e poucos até 40 anos, são jovens. São jovens. Então, eu achei interessante. Vamos continuar aqui, porque eu quero ler aqui do próprio livro, a página 64, para encerrar, que ele diz assim: a verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma, na semeadura da vossa doutrina santa. E Jesus, muito sábio, vai dizer: mas escuta, Simão, redarguiu Jesus com serenidade enérgica, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Os jovens precisam da base. É como se foram as colunas do templo. É preciso da base sedimentada, forte, firme, para que eles se ergam e completem a sua tarefa. Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides, não esqueças que a vossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. E a gente vai falar um pouquinho de João. Vamos adentrar aqui. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfrentar o cortejo das ilusões. Aqui ele está falando que o jovem, então, tem dois caminhos a seguir.
o caminho das flores, da esperança, da bondade, do amor, do perdão, e o caminho também das ilusões, da maldade, porque é um desafio. O mundo para o jovem hoje é um desafio. Ele tem muitos apelos terrenos, ilusórios, os apelos da internet, das redes sociais, enfim, é um desafio para o jovem, ser jovem nos tempos atuais. Quando se cerca o burburinho da mocidade, ama os jovens que requerem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado. E onde a gente vê jovens reunidos, conversando dentro da casa espírita, você sente o burburinho, você sente o perfume inebriante, que a gente não sabe de que paragens vem, porque eles estão ali reunidos e juntamente toda uma equipe também espiritual da juventude, a alimentar mesmo o espírito para que continuem a tarefa do Cristo. Então aqui ele vai terminando esse esclarecimento e a gente, na verdade, quer falar aqui um pouquinho a respeito, então, para os jovens amigos. Rogo a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua paz, diz Divaldo. As primeiras experiências cristãs concentram-se na figura de João, ainda quase adolescente, antes de adentrar-se à idade adulta. O filho de Salomé e Zebedeu teve a oportunidade de ouvir Jesus nas praias formosas de Cafarnaum, na Galileia. Mais tarde, no entusiasmo que o caracterizava, então vamos lembrar que João era um jovem extremamente entusiasmado. Quando Jesus fez o convite para eles, para que eles viessem conhecer o reino de Deus, eles ficaram completamente inebriados ali, entusiasmados com aquela proposta do Cristo, com aquele convite do Cristo. Então, primeira coisa, o entusiasmo que o caracterizava. Jesus teve a ocasião de chamá-lo e ao seu irmão como filhos do trovão, porque eles eram assim, despachados. É para fazer essa determinada tarefa, vamos fazer. Ele fala que ele teve essa oportunidade. Era uma proposta carinhosa do mestre, traduzindo o júbilo e o entusiasmo juvenis. Então, júbilo, alegria. Então, senhores jovens, alegria, júbilo, entusiasmo, esperança, disposição íntima, abertura consciencial para os ensinamentos de Jesus. Abram as comportas do coração. Partir cruzado, como diz o Evangelho, lá no capítulo 20, diz Erasto, partir em cruzada e vão procurar onde estão aqueles que sofrem, onde estão aqueles que choram, onde estão aqueles que não estão entendendo a mensagem e por quê. Pede-se aos jovens. Mais tarde, João seria aquele que escrevia e escreveria o Evangelho transcendental místico. Então, João, na ilha de Patmos, onde fora preso, ficaria ali e escreveria o Apocalipse. João tem várias passagens dele com Jesus. No Monte Tabor, tem João aos pés da cruz, onde Jesus o entrega a Maria e entrega a Maria para ele. Então João, como ele vai escrever aqui, ele amou tanto Jesus que o mestre, contemplando os outros companheiros, afirmou que ele, João, não experimentaria holocausto, não seria sacrificado
Olha, ele fora o único que não experimentara morte violenta. Porque João também amou muito. Falava sempre do amor, nos chama de filhinhos em teu Evangelho. Então era um coração cheio de amor, cheio. Há uma cena de João na ilha de Patmos, e ali vários prisioneiros, não importava a idade, se eram mais jovens, se eram mais velhos. E ali eles recebiam um caldo bem ralinho em cuias, que era o alimento que tinha para eles. Então, no momento em que estava chegando esse caldo nas cuias, João ficava a reparar que o soldado trazia, e no caminho, no trajeto, tinha um senhorzinho bem idoso, bem magrinho, e pediram então a cuia. E ele não deu. Foi entregar para João. João pensou, pegou o caldo do seu irmão, despejou na cuia dele, foi até o senhorzinho e entregou a cuia para ele. E o soldado, que naquele instante tudo via, ficou extremamente tocado com aquele gesto. Ou seja, ele era mais velho que ele, então merecia comer. Então João amou muito, não teve morte violenta, morreu em idade avançada. Mas o jovem, ele tem papel preponderante na história da cristandade. Nós vamos ver em Paulo, até então Saulo de Tarso, depois Paulo, que quando vai se dirigir a Timóteo, que também era jovem, a quem ele chamava de filho, e vai ter a oportunidade de dizer a ele, a Timóteo: Deus te abençoe a juventude e te livre dos males da mocidade. Não é? Entenderam? Deus te abençoe a juventude. Porque assim, o momento da juventude é o momento das descobertas, é o momento da impetuosidade, do querer conhecer, desbravar. Mas há os períodos que pode ser também desviado. Então ele falou bem, abençoe a sua juventude, mas te livre dos males da mocidade. O sentido dos ensinamentos espíritas para a vida jovem se alcança com a necessária contextualização dos temas, promovendo a reflexão crítica da realidade à luz da doutrina espírita. Então, para um diálogo, para uma conversa com os jovens, é preciso contextualizar, colocá-los então a perceber a realidade daquilo que está sendo falado, para que eles se coloquem ali. E um dado importante é nós relembrarmos esses antigos vultos que tiveram a sua, vamos dizer assim, a sua iniciação ao Espiritismo, vamos dizer assim, o seu contato com Jesus, com o Espiritismo, e passar a perceber neles essa determinação, esse entusiasmo, essa alegria, esse júbilo. Ele vai dizer aqui um pouco mais adiante. Então ele vai dizer, à luz da doutrina espírita e atitudes que reúnam. É preciso que haja uma reunião desses esforços e dessas atitudes. Quais seriam elas? O pensar, o sentir e o agir, de conformidade com a vivência cristã. E aqui a gente vai lembrar também de alguns jovens, por exemplo, eu trouxe aqui porque eu anotei, eu trouxe aqui, que a gente vai lembrar de jovens pelo relógio, só mais isso, né? De alguns jovens que a gente precisa conhecer. Ó, o Siddhartha Gautama, o Buda,
jovem príncipe que saiu do luxo e da ostentação e seguiu rumo à sua iluminação. Quantos anos? 29 anos. E deixa o conforto do palácio e vai deparar-se com o sofrimento, com a velhice, com a doença e com a morte. Porque no palácio, talvez não teria contato com determinadas expressões de vida. Então ele teve essa oportunidade, tão jovem ainda. E o que dizer do jovem Francisco, que da pequena cidade de Assis, na Itália, promoveu uma verdadeira revolução na terra inteira, convocando um dia para defender sua pequena cidade contra o ataque dos inimigos externos. Certa noite, sonha e ouve o chamado: vai, Francisco, e conquista o mundo com os teus guerreiros. Não eram batalhas exteriores que aguardavam Francisco, mas o reerguimento de uma mensagem esplendorosa, a de Jesus, tão deturpada à época. Jovem também, Francisco reagiu assim. No cenário espírita, a gente não pode, por exemplo, deixar de mencionar a participação de jovens médiuns que ajudaram o senhor Allan Kardec. Nós vamos lembrar das irmãs Fox, que na sua adolescência, elas contavam 13, 14, 15 anos. Elas então contribuíram com a sua participação no fenômeno das mesas girantes, tão novinhas desse jeito, para aí a chegada da nova era. Mais tarde, o senhor Allan Kardec vai realizar experiências na residência do senhor Godin, e as suas duas filhas, que eram médiums e eram muito jovens, deveriam contar 13 e 15 anos. A jovem Carlotte, que teria a oportunidade de contribuir na elaboração do Livro dos Espíritos. Vamos perceber ali também a irmã Truffaut, jovem, contando também, dando a sua participação na constituição da primeira edição do Livro dos Espíritos. Jovem também. Cabe ao jovem de hoje, então, a construção de um mundo feliz, de um mundo futuro ditoso, de uma humanidade equilibrada. Também nosso querido Divaldo, vamos lembrar, começou a servir a doutrina aos 17 anos, dizendo ele mesmo. Chico Xavier, aos 17 anos, já psicografava, então passou aí a psicografar o livro Parnaso de Alencourt, que o seu contato com a mediunidade conta dos 5 anos de idade. Então, jovens, avante, sigam o caminho que Jesus pleiteia para cada um de vocês, contando com o apoio, vamos dizer assim, de todos aqueles que estão, aqueles que estão na sedimentação, que estão na base. E, encerrando, tem uma pequenina lição que diz assim: certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem
a esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.